Os sistemas de ar-condicionado, junto com a iluminação, são os grandes vilões do consumo de energia elétrica em qualquer edifício, em qualquer condomínio comercial. Então, eles são, obviamente, sempre os alvos principais dos projetos de automação predial. Agora, para a gente conseguir automatizar e entender como automatizar um sistema de ar-condicionado, a gente precisa entender também um pouco como é que ele funciona. Então, vamos ver isso agora. Bom, existem diversos sistemas de ar-condicionado, desde os mais simples, quase que domésticos, né, que são os de embutir, os splitters, os ar-condicionados centrais, porém todos eles trabalham exatamente da mesma forma. Se você olhar o projeto, o diagrama de blocos de como eles funcionam, são todos baseados no mesmo princípio, que é o quê? Quando você comprime um gás, ele esquenta, e quando você expande um gás, ele esfria. Acredita em mim, não vamos entrar aqui muito na parte da física, mas esse é o princípio básico que faz um sistema de ar-condicionado funcionar. Então, vamos pegar um exemplo, uma bomba de bicicleta, uma bomba de encher pneu e uma bomba de encher bola. Então, vamos supor que eu quero... Como é que eu uso esse princípio para transformar essa bomba em algo que me permita refrigerar um ambiente? Então, vamos pegar, por exemplo, uma casa, um ambiente interno. Eu tenho o meu lado de fora. Internamente, vamos supor que eu estou ali a 27 graus, mas do lado de fora está mais quente ainda. Então, como é que eu consigo esfriar o lado de dentro, sendo que o meu lado de fora ainda está mais quente que o interior? Bom, usando esse princípio, eu pego essa bomba, eu fecho a saída dela, eu fecho o bigolinho, ou seja, eu travo, eu bloqueio essa bomba e pressiono, aperto o êmbolo até lá embaixo. Então eu vou pressionar, e o que vai acontecer com o ar que está dentro dessa bomba? Ele vai esquentar, é o que eu falei, quando eu pressiono ele esquenta. Lembra? Quando eu expando ele, ele esfria. Então, vamos supor, essa bomba está dentro desse ambiente, o ar que está dentro da bomba está a 27 graus. Quando eu pressionar, o que vai acontecer? Ele vai esquentar, por exemplo, a 50 graus. Aí eu levo essa bomba para o lado de fora, que está a 35, e espero um tempo. Então a bomba que agora está em 50 graus, ela vai cair lentamente, chegar ali perto, sei lá, dos 38, 37 graus. Aí o que eu faço? Levo essa bomba de novo para dentro do ambiente. E aí expando, solto esse gás. Lembra que a gente falou? Quando eu vou expandir, ele vai esfriar. Mas ele estava a 37, então quando eu expandir, ele vai chegar a 22, 23 graus. Então, se eu repetir isso continuamente, eu vou conseguir resfriar o meu ambiente. Entendeu? Então, eu pressiono, ele esquenta, e ele não esquenta não é por causa do atrito, não é por causa da fricção do êmbolo, é por causa da pressão, vou pressionar esse gás. Então eu esquento, eu pressiono, ele esquenta, eu levo para fora, espero ele esfriar, trago para dentro e puxo de novo. Então eu estou bombeando o calor de dentro para fora, mesmo que o lado de fora esteja mais quente. Agora, como é que eu transformo isso num equipamento, num sistema de ar-condicionado? Bom, eu tenho um compressor. Aí então, esse compressor, obviamente, ele vai pressionar o ar. Esse compressor pode ser movido por eletricidade, a gás, um motor a diesel, ou o que seja. Tem uma máquina que gera uma pressão. Eu jogo isso num cano cheio de gás. Tá? A princípio pode ser qualquer gás. Os gases mais eficientes para esse tipo de coisa são, em ambientes domésticos, o CFC, mas também em ambientes industriais se usa muito a amônia. Na verdade, a amônia é até mais eficiente que o CFC, mas a amônia ele é um gás venenoso. Então, em aplicações domésticas, comerciais, se usa o CFC ou alguns equivalentes, tá? Porque o CFC tem um problema de atacar a camada de ozônio. Então, eu tenho um gás ali específico. Cada gás tem uma capacidade de refrigerante diferente, como eu falei. A amônia é o gás que melhor tem essa capacidade, mas existem outros um pouco abaixo deles. Então eu jogo isso de uma serpentina, de um tubo fechado. Então esse tubo é totalmente fechado, ele dá uma volta completa. Eu jogo um compressor lá, ele vai fazer o que? Pressionar esse gás. O que acontece quando o gás é pressionado na direção da serpentina? Ele esquenta. Então dentro estava 27, na hora que eu pressionei ele foi para 50. O lado de fora está 35. Eu passo isso por uma serpentina, onde então ele vai trocando o calor com o ambiente externo, e em cada ponto da serpentina eu vou tendo temperaturas menores, até chegar num gargalo.
até chegar numa ponta onde eu coloco um bico que diminui o tamanho dessa serpentina. Seria equivalente a você soprar num canudinho onde você fecha um pouco a ponta lá na frente. Então eu passo a pressão, o gás lá dentro esquenta, ele passa por essa serpentina, esfria com o ambiente do lado de fora, e na hora que ele passa por esse gargalo, por esse bico, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição de pressão. Então, esta etapa, desde o compressor até esse bico, é o chamado condensador. É essa peça, esse alvéolo cheio de pequenas barrinhas. O que ele faz? Repare, ele tem como se fosse um cano que dá várias voltas aí dentro. E toda essa parte interna são pequenos pedacinhos de metal para dissipar o calor, para trocar o calor com a área externa. Então, logo no começo, se você já tiver a oportunidade de colocar a mão num condensador de uma geladeira ou de um ambiente, de um ar-condicionado doméstico que tem esse condensador exposto, você vai reparar que em uma das partes, normalmente a parte de cima, ele é mais quente e a parte de baixo é mais fria. Por quê? É exatamente esse gás passando por todos esses alvéolos e aí se esfriando gradativamente. Esse é outro exemplo de condensador, é exatamente o mesmo sistema, só que ele está protegido por uma caixa e eu tenho ali um ventilador que ajuda a trocar o calor, ajuda a empurrar o ar para dentro e melhorar a eficiência desse sistema. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Eu tenho duas entradas aqui embaixo à direita, na verdade dois conectores, um onde entra o gás e onde o gás sai de volta para o sistema. Então, aqui nesse ponto, nesse bico, onde eu tenho uma diminuição na espessura do duto, eu tenho então a diferença de temperatura. Então lembra, lá em cima começou a 50, perdeu o calor pelo meio do caminho, obviamente não vai chegar aos mesmos 35 da temperatura ambiente, mas vai chegar perto, 37 graus, e aí ele cai para 20 graus. E aí esse ar gelado, esse gás gelado é o que eu jogo para dentro do ambiente. E ali eu tenho o outro pedaço que é o evaporador, que é basicamente onde eu vou jogar esse gás junto com um ventilador e que vai pegar o ar de dentro e jogar por essa serpentina gelada e aí esfriar o gás. E aí eu vou ter exatamente o processo inverso. Tem uma serpentina lá dentro, eu jogo esse ventilador e a temperatura nessa serpentina vai aumentando gradativamente de acordo com que o ar vai passando por ela. E novamente eu chego de volta no meu compressor e esse ciclo se repete continuamente. Repara que nesse processo não são pedaços de gás, eu não tenho pedaços, eu não divido o gás em pedaços, eu tenho todo um gás aí dentro que fica continuamente fazendo esse ciclo. Então eu tenho todas essas temperaturas no meio do processo continuamente. Isso é um sistema de ar-condicionado. Então, esse é um ar-condicionado mais simples, essa é a parte frontal, essa é a traseira, onde eu tenho novamente os alvéolos para dissipar o calor. Nesse caso, eu tenho uma máquina que tem todos esses sistemas, o compressor, o bico de constrição, o condensador e o evaporador numa única caixa. Eu tenho também os sistemas splitters, onde eu tenho essas duas coisas separadas e entre elas o que eu tenho que passar são dois caninhos, normalmente de cobre, onde eu vou conduzir o gás para de um lado para o outro ter esse efeito. Como é que eu faço o controle de um ar-condicionado? Como é que eu diminuo, ou como é que eu faço para garantir o conforto das pessoas que estão dentro lá do ambiente? Bom, normalmente o processo eu coloco um termômetro e aí esse termômetro vai desligar ou ligar o compressor, é um termostato. Então, na grande maioria dos sistemas de ar-condicionado, o que eu faço é ligar ou desligar o compressor, então eu não mudo a potência. O que é muito comum a gente ver? Chega alguém numa sala quente, liga o ar-condicionado e chega lá e coloca na temperatura mínima, sei lá, 18 graus. Ele não está aumentando a potência do ar-condicionado, ele está apenas configurando o ar-condicionado para só desligar o compressor quando a temperatura da sala chegar a 18 graus, que é muito frio. Não vai adiantar você botar 22, 23 ou 18 graus, a força que o compressor vai estar fazendo e a capacidade de esfriar desse ar-condicionado vai ser exatamente a mesma. Então, um ar-condicionado no geral ele tem 3 modos de operação: stand-by, onde ele está totalmente desligado, apenas ventilação,
onde ele só está com o ventilador ligado, e o de refrigeração, onde está o refrigerador e o compressor ligado. Então, quando você está numa sala com ar-condicionado, você costuma escutar essas diferenças de barulho, onde você tem só a ventilação, ou só a ventilação e o compressor ligado. No caso dos splitters, talvez o compressor esteja longe e eu não consiga escutar o barulho do compressor, mas mesmo assim, quando o compressor liga, eu escuto o barulho do ar, do gás fluindo dentro dos tubos, então eu tenho também uma diferença de ruído ambiente quando eu tenho ou não o compressor ligado. Existem alguns ar-condicionados que eles mudam a velocidade do compressor, então ele consegue efetivamente diminuir a potência, ele não fica só ligado, desligado. Só tem um pequeno problema com esse tipo de situação. Primeiro, eu preciso de um compressor muito mais sofisticado, porque eu tenho que ter agora um compressor onde eu consiga controlar a velocidade desse motor. Então, é um sistema mais caro. E segundo, por uma questão, acreditem em mim, não vamos entrar na parte física, mas a relação entre a potência do compressor e a capacidade de refrigeração não é proporcional. Diz assim, se eu tenho o compressor funcionando a 100%, eu tenho 100% de capacidade de refrigeração. Se eu coloco ele a 80%, eu passo a ter 50% da minha capacidade de refrigeração. Se eu ponho ele a 70%, vai para 40%, ou seja, a eficiência cai muito. Então, é muito raro a gente ver sistemas onde eu controlo o ambiente baixando a velocidade do compressor. Na grande maioria dos sistemas, o que a gente vai fazer é realmente desligar ou ligar binário, 1 ou 2, 0, 1, ligado, desligado, ou compressor. Bom, então, quais são os mecanismos de controle de um sistema ar-condicionado simples como esse? Nós ainda não chegamos no ar-condicionado central. Primeiro, o chamado set point. O que é o set point? É basicamente a informação de qual temperatura que eu quero naquele ambiente. É o controle remoto que eu configuro ali em 25 graus, 23 graus, 22 graus. Então eu coloco ali e o que como a gente mesmo já falou agora há pouco, o ar-condicionado liga. Quando ele chega naquela temperatura indicada, o sistema automaticamente desliga o compressor, só deixa a ventilação ligada. Quando a temperatura volta a subir, ele volta a ligar o compressor. A outra forma de controlar, que não é muito eficiente, mas é muito fácil de se fazer, é controlar a alimentação elétrica do aparelho inteiro. Então eu boto ali na tomada dele um mecanismo onde eu posso remotamente desligar, cortar a alimentação elétrica. Então eu posso colocar ali um termômetro, colocar esse equipamento, esse sistema, e se a temperatura baixar em um nível abaixo do que eu quero, eu simplesmente vou lá e corto a alimentação elétrica. Qual que é o problema desse sistema? A grande maioria dos ar-condicionados, quando a alimentação elétrica volta, eles voltam em modo stand-by. Então eles não voltam em modo ligado. Então, se eu fizer isso, na hora que eu desligar o ar-condicionado, beleza, eu vou cortar o funcionamento do sistema, mas quando a temperatura subir e eu religar o ar-condicionado, alguém vai ter que pegar o controle remoto e efetivamente ativar o ar-condicionado, porque ele vai entrar em modo stand-by. O ideal, então, é eu ter a capacidade de controlar a alimentação do compressor, se eu jogo ou não gás dentro do sistema, se eu pressiono ou não gás para o sistema. Qual que é o grande problema disso? A grande maioria dos ar-condicionados domésticos e splitters não estão prontos para esse tipo de intervenção. Então eu vou ter que abrir o ar-condicionado, eu vou invalidar a garantia, eu vou ter problemas se eu partir para esse sistema. Uma forma interessante de se controlar esse tipo de sistema é através dos emissores de infravermelho. O controle remoto de ar-condicionado trabalha em infravermelho. Então o que eu coloco é um pequeno LEDzinho próximo do ar-condicionado e eu controlo esse LED remotamente. Então eu posso remotamente mandar comandos como se eu tivesse ali com o controle remoto e desligar o ar, ligar o ar, mudar a temperatura. Qual que é o problema desse sistema? Se o usuário trouxer de casa um controle remoto dele, ele vai poder desconfigurar aquilo que o sistema está enviando, e eu não vou ter, o sistema de controle não vai ter informação. Então, eu, por exemplo, mando remotamente um comando para aumentar a temperatura para 23 graus, e quem está lá dentro gosta de 20 graus, então quando ele percebe isso, ele vai lá e muda para 20 graus, usando o controle remoto que está na mesa dele, e o sistema de controle não vai saber, vai achar que está configurado para 23 graus. Bom, como é que eu distribuo isso em projetos maiores? Uma das maneiras é eu ter um splitter múltiplo, onde eu tenho
um condensador central lá fora e vários evaporadores espalhados pelo ambiente. Qual que é o problema disso? Repara que eu vou precisar de uma quantidade muito grande de canos, normalmente de cobre, para levar esse gás para cada um desses condensadores. Qual é o grande problema desse sistema? Primeiro, quanto maior a quantidade de cano, quanto mais comprido esse encanamento, mais perda de gás eu vou ter. O gás, por mais que a gente entenda que um cano seja sólido, um cano de cobre é um objeto sólido, ele ainda é um pouco permeável. Então o gás vai escapar, então quanto mais longo for esse fluxo de distribuição, mais rápido eu vou perder o gás para o ambiente. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que se eu tiver um vazamento nesse sistema, quanto maior for esse encanamento, mais extensa for esse encanamento, mais difícil vai ser achar esse vazamento. Eu já conheci casos de prédios que usavam esses sistemas por algumas dezenas de metros, e eles tiveram que desabilitar porque ninguém achava aonde estava o vazamento. Alguém ia lá, carregava o gás, daí uma semana já estava parando de funcionar de novo. E não tinha Cristo que achava aonde tinha esse vazamento. Bom, aí a gente entra para os sistemas de ar-condicionado centrais. O que é isso? Basicamente ele é um mega ar-condicionado aonde eu pego o ar, essa parte, o lado gelado, eu jogo isso num duto de ar e levo então o ar gelado através desses dutos. Inclusive, é muito comum a gente ver em filme de ação o herói caminhando ali, andando dentro desses dutos. Obviamente seria normalmente impossível, porque esses dutos não são feitos para suportar esse peso, mas essa é outra história. Então, eu tenho esses dutos. Por que eles são grandes? Porque o ar ocupa espaço. Se eu fizer um duto muito pequeno, eu não vou conseguir insuflar, não vou conseguir soprar o ar com eficiência dentro. Então, eu sopro o ar lá dentro e ele vai distribuindo através dessas grelhas espalhadas pelo ambiente. Onde isso é gerado? Nos chillers. Os chillers é o nome que a gente dá para um mega ar-condicionado, onde eu faço isso por atacado. Então, eu tenho ali o condensador, eu tenho ali todo o gás dentro de um circuito curto e eu tenho todo o sistema ali para refrigerar o ar ou, como a gente vai ver, a água para distribuir para dentro do prédio. Como é que eu faço para controlar o fluxo de ar? Porque talvez uma sala eu precise, talvez uma outra sala eu não precise, e isso pode mudar com o tempo. Então eu tenho os dampers, que são janelinhas que ficam dentro desses canos, que eu posso ou manualmente regular, ou através, se for automatizado, se tiver um motorzinho ali, abrir e fechar proporcionalmente esses dampers. Bom, a grande maioria dos sistemas de ar-condicionado centrais usa, na verdade, o conceito de água gelada. Por quê? Água gelada transporta vamos dizer assim, o frio com mais eficiência. Então, enquanto que quando eu tenho ar gelado, eu preciso de um duto grande, se eu uso água gelada, eu consigo, através de canos muito mais finos, consequentemente ocupando menos espaço e sendo mais eficiente, mandar essa baixa temperatura para os diversos ambientes do meu prédio, do meu shopping center. E aí, o que eu tenho lá na ponta? Eu tenho uma coisa chamada fan coil. Em inglês, fan é ventoinha, coil é serpentina. Então, eu pego essa água gelada, passo por uma serpentina e uma ventoinha ali, sopro o ar, novamente, para gelar o ambiente. Então, um fan coil é simplesmente uma caixa com um ventilador e uma serpentina que eu uso para trocar o ar quente com o ambiente, puxando ali a água gelada. Normalmente esses fan coils, eles têm um termostato também, ou seja, o controle é feito através do usuário dizendo quanto ele quer de temperatura naquela sala. E aí o fan coil liga ou desliga a ventoinha e também a válvula de água de acordo com a necessidade, de acordo com a temperatura desejada. Então eu tenho em cada fan coil um controle individualizado de temperatura daquele ambiente. Bom, vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas. Normalmente essa parte fica por conta do projetista do ar-condicionado, então não é algo que a automação predial decida. Normalmente isso é uma informação que já vem para quem vai fazer a automação predial, mas é bom a gente ter algumas noções. Então, o sistema de ar gelado é um custo um pouco menor, não tem, obviamente,
o vazamento, o risco de vazamento de água. Agora, o de água gelada, ele é o mais comum, principalmente em projetos de grande porte, exatamente por ser mais eficiente e conseguir ocupar menor espaço. Bom, o que a gente precisa se preocupar, isso sim, na hora de planejar a automação de um sistema de grande porte de ar-condicionado? Primeiro, como é que eu vou reciclar o ar interno com o ar externo? Eu não posso ficar só recirculando. Existe ali, as pessoas vão ficar respirando e vai ter um acúmulo de gás carbônico. Não é CO, é CO2. CO é um gás venenoso, se eu tiver acúmulo de CO dentro do ambiente, é perigosíssimo, mas não estamos falando disso. Estou falando de gás carbônico, que ele não é venenoso, mas ele causa aquela sensação de abafado dentro do ambiente. Então, eu preciso ter uma certa dose de reciclagem de ar. Então, eu preciso injetar um pouco de ar externo na minha mistura de ar que eu estou distribuindo no ar-condicionado central. Bom, além disso, eu preciso bombear ou o ar ou a água dentro do sistema. Então, eu tenho bombas. E aí, de acordo com a demanda, eu preciso ligar ou desligar bombas. Normalmente os sistemas de grande porte têm mais de uma bomba de água ou de ar, de acordo com o sistema. De forma que, por exemplo, de manhã cedo, quando eu tenho pouca gente, liga apenas uma bomba. Aí, de acordo com que a carga vai aumentando, as pessoas vão chegando no prédio, eu vou ligando mais bombas, novamente para ter uma eficiência energética melhor. Os chillers, que são aquelas máquinas, como eu falei, que fazem o papel realmente da refrigeração. Eu preciso medir a temperatura da água e do ar nos diversos pontos do sistema e também a pressão. Por que é importante medir a pressão? Bom, imagina que eu tenho aqui um duto, isso aqui é um sistema de ar-condicionado por ar gelado. Então eu tenho uma ventoinha de um lado, perto de onde eu estou gerando o ar gelado, e eu tenho na outra ponta um medidor de pressão. E eu tenho aqui 3 saídas. Se as 3 saídas estão fechadas, a pressão que eu estou medindo lá na ponta é alta. Então, quer dizer que o meu sistema está bom. Vamos supor que aqui eu tivesse um sistema com 3 ventoinhas, eu não preciso ligar mais nenhuma ventoinha, porque a carga que eu estou jogando agora de pressão está sendo suficiente. Mas aí, se as pessoas abrem e começam a puxar, começam a demandar esse ar gelado, a minha pressão na ponta vai cair. Aí então é uma informação que eu preciso medir para saber que eu preciso ligar mais ventoinhas e eventualmente até ligar mais chillers, porque eu também tenho essa questão da automatização, da quantidade variável de chillers. Então, até aí uma última nota interessante, importante, é muito comum a gente ver projetos de ar-condicionado, por exemplo, em shopping centers, onde os chillers e as ventoinhas são ligadas por horário. Isso é um sistema péssimo, porque eu não estou dependendo da carga. Então, por exemplo, chegou 10 horas da manhã, o sistema liga todos os chillers. Independe se o dia está quente, se o dia está frio, se eu tenho carga, se o shopping está funcionando, se é um feriado, por exemplo, ou não. O ideal é a gente fazer um sistema de automação onde eu controle as bombas, ventoinhas e os chillers de acordo com a carga. Então eu meço a temperatura, eu meço a pressão, tanto ou da água ou do ar gelado dentro do sistema, e aí eu vou desligando ou não essas partes, esses componentes. E mesmo ainda num dia onde seja um dia frio, por exemplo, onde eu não preciso de uma carga muito grande, uma coisa muito comum é eu, por exemplo, eu revezar os chillers, as bombas e as ventoinhas. Então, mesmo que eu não precise de todos os 3, eu tenho um sistema com 3 chillers, mesmo que eu não precise dos 3 ao mesmo tempo, eu só deixo 2 ligados ao mesmo tempo e vou revezando, desligo um, ligo o outro, até para balancear a forma como eles estão se desgastando, ok? Mais uma vez, obrigado. Quem ainda não assinou, por favor, não esqueça, clique aí na fotinho para assinar e receber a informação sobre os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, deixe abaixo que a gente tenta responder o mais rápido possível. Esses aí são os meus dados de contato e até a próxima.